né? E dentro do governo vai se armando um conflito novo na área econômica. O Aloysio Mercadante, que é presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento dos Estados Econômico-Social, ele vai promover um seminário para sugerir a Lula um novo arcabouço fiscal. E pode causar um desconforto com Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, e Simone Tebet, ministra do Planejamento. A Simone Tebet não ia embora? Desistiu. Desistiu? É igual a Marina, sabe? Ela ia, Simone Duval, e vem. Bom, de acordo com a colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, a equipe econômica interpretou essa atitude de Mercadante como uma intromissão do BNDES nos assuntos da Fazenda. E aí, quem ganha uma queda de braço, Deise? Mercadante ou o Megazord, não, o semi-Megazord formado por Haddad e Simone Tebet? Então, eu estava lendo uma colunista que eu gosto muito, ela estava falando que a Tebet e o Haddad são ilhas de racionalidade em meio a esse governo. Mas eu acho que são ilhas, né? Cada um no seu ponto ali, sem conversar um com o outro. Ia depender também do que significa racionalidade, né? Formular essa frase. Então, mas eu acho que nesse jogo quem leva melhor é o Haddad. O Haddad já tem dado algumas no ministro do BNDES, né? Ele falou que se o Mercadante continuasse interferindo, que a palavra final seria dele, né? Tem toda aquela questão de como que vai chegar em 2026, né? A gente sabe que dentro desse ministério do governo Lula existem vários nomes aí que já estão de olho em 2026, inclusive Tebet, Haddad e o próprio Mercadante, mas eu acho que nessa o Haddad ainda leva melhor, ainda é o menino de ouro do Lula. Você acha, Capês? Eu tenho certeza. Nessa briga o Haddad leva ampla vantagem, tanto ele foi escolhido ministro da Fazenda, porque ele disse que não aceitaria nenhum outro ministério. E o Lula é muito grato ao Haddad. O Haddad, quando o Lula estava preso, o Haddad não deixou de visitá-lo um único dia. Então, ele é um dos aliados mais próximos e leais ao presidente Lula. E também tem uma coisa, a área é dele, né? O Mercadante está se metendo a falar de uma área que não é dele. Se ele não se conforma em ser presidente do BNDES, ele acha que ele deveria ter sido, ele vai falar com o Lula. Agora, esse tipo de coisa vai dar muita confusão e já indica uma certa cisânia, uma certa desunião, uma certa disputa por espaço e vai cada vez aumentar. Carol, essa também é só mais fumaça, porque a gente não tem plano até agora, não tem nada concreto. Né? A gente só tem promessas e juras. Eu acho que é uma grande briga de egos, viu, Pavinato? Eu sempre vou falar aqui bem da comunicação. Eu acho, sim, que Banco Central, BNDES, Planejamento, a Fazenda, eles devem se conversar, sim. Mesmo nessa disputa aí, falando do Banco Central, se ele deve ou não continuar autônomo, né, não independente, a palavra correta é autônomo, sim, com certeza deve. Mas eles devem se conversar em torno de um plano, né? Só que esse plano não existe, não chega nunca. A gente só vê devaneios fiscais desse governo, né? Então isso acaba desestabilizando a base. E outro problema, falta de sucessão. Lula não criou um sucessor. A gente está falando aqui do Haddad, pode ser um que queria ser sucessor do Lula, é o Boulos, mas o Lula não é louco de deixar o Boulos ali, porque é muito mais extremista ainda do que o próprio Lula mesmo. Então tem uma lacuna ali muito importante, que a Tebet também está tentando assumir essa lacuna, mas eu também tenho certeza que o Lula não vai deixar. Então por isso também que o Haddad vai crescendo como um fiel parceiro ali do PT e do Lula. Você acha que sai essa reforma tributária, Ricardo, que o Haddad tanto promete? Prometer é coisa de político, né? Infelizmente. Exatamente. Eu não gosto de falar com fé, sabia? Enfim, eu acho que a galera aqui já falou muito bem. Eles só falam coisa boa. É verdade. Eles nunca têm culpa de nada. Daí a importância da educação, da gente saber o que extrair do bom e saber que muitas vezes o político está conversando papo de político. Pessoal, aqui é luta política pura e simples. Sim, o Haddad é um menininho. Nesse momento que nós estamos falando, é o querido do Lula, foi colocado numa pasta estratégica, quer ser candidato no futuro. O Mercadante também já foi ministro, está numa pasta importantíssima que é o BNDES, que é onde tem dinheiro para ser liberado aí, principalmente para os amigos do rei, que é essa estrutura, a gente já tinha falado aqui lá atrás, logo na posse, um pouco depois da posse do Lula, já tinha falado isso aqui. O Lula vai viajar, vai visitar muitos amigos e o dinheiro que ele tem para poder criar essa rede de relacionamento, porque ele quer se tornar, ele quer consolidar. Tá falando ele de pagar lanche, hein? Não, para os amigos dele, às vezes, né? Enfim, mas o Lula quer se
quer se concretizar como uma liderança global. Ele está construindo esse caminho. Essa reunião com o Biden, por exemplo, foi isso. Olha, eu estou aqui, eu não quero, na guerra da Ucrânia, eu não quero me meter, não. A gente tem que defender a paz e tal. Ele está se colocando, eu falei isso lá no começo, ele vai viajar por boa parte do mundo para se colocar, para voltar a ser o cara da gestão Obama. Enfim. E agora o Luiz Mercadante viu que está demorando, que o Haddad não apresentou nada. Ele falou, mas peraí, eu tenho aqui uma ideia, ou seja, eu tenho essa capacidade, eu tenho um relacionamento com o mercado, eu tenho aqui uma contribuição para colocar. E assim estamos aqui falando dele. Uma luta política pura e simples no velho PT. O Biden estava... Se ele pusesse um chapéu na sexta-feira, eu ia confundir o Biden com o Valdir Soriano. Eu já não estava aquele óculos aviador. Foi uma reunião esquisita. Bastante. Foi uma reunião esquisita, né? Que não saiu nada. É uma reunião um pouco prática, não tem um assunto relevante, batendo em temas que são simpáticos ao mundo. Xingar o Bolsonaro e defender a Amazônia. Isso aí, realmente... Aí o maior poluidor do mundo, né? Defender a Amazônia. É que não reentrou no Pacto de Paris, né? Vamos defender a Amazônia. Importante dizer que o Biden não abriu a carteira, né? Não abriu a carteira para pôr dinheiro na Amazônia, que é o que a gente quer. Exatamente. Vamos ver, quem sabe. Claro. Tal. Foi uma peça publicitária, assim. Foi. Da esquerda. É isso que aconteceu. Uma peça publicitária da esquerda que não rendeu nada para o Brasil, absolutamente nada, apenas um aperto de mão ali. E um aperto de mão, eu vi uma foto, inclusive, com a Janja no meio. Ali não entendi nada. 2 chefes de Estado. Fiquei um pouco perdido. Eu estava nos Estados Unidos no dia que o Lula estava lá. E então conversei com tomar um chá, levou um bolo. Levou um bolo, mas enfim, eu não entendi a foto que ela saiu no meio entre 2 presidentes dos Estados Unidos, representando a nação norte-americana, o presidente da República Federativa do Brasil, e a Janja no meio ali, segurando. Eu não entendi a foto. Talvez até vocês possam me explicar um pouco ali o que aconteceu. Mas enfim. Eu não sei. Não rendeu nada, só propaganda da esquerda. A defesa da democracia. Também, sim, lógico, importante. Falar mal do Bolsonaro. Falar mal do Bolsonaro e tal. Aquela pauta da Amazônia, que todo mundo é a favor. O Biden dando aquela forcinha pro colega de esquerda para ele se colocar como uma liderança na América Latina relevante, importante. E o Brasil, país Eu tenho a impressão que o Biden, ele dormiu a maior parte do que o Lula falou. Se eu olhava para ele estava assim. Tem uma impressão do americano, eu estava nos Estados Unidos esses dias e conversei com muitos americanos sobre política, e a impressão do americano é que o Biden está dormindo na gestão. Inclusive, não sei se era só no encontro com o Lula. Será que é narcolepsia? Não sei se for. Quem não sabe, narcolepsia é a doença do sono. É aquela que a pessoa dorme do nada. Enfim. Eu não acredito que o Biden, inclusive, vai se reeleger, sinceramente. Eu também não. Também não. Bom, mas está contribuindo para jogar a imagem do Lula como a liderança, que é o que o Lula quer. Não, mas ele nem falou que ele é o cara igual o Obama. Não falou, Ele achou que ele ia voltar, ele ia falar, ele é o cara. Ele achou, o Lula achou. Ele achou, mas não rolou, não. E nem o dinheiro saiu para a Amazônia. Importante esse destaque aí. Mas é aquela coisa.